partir deste programa, você vai passar a conhecer um pouco de quem escreveu e até mesmo ainda escreve a história do futebol amazonense. No infantil, no juvenil, no infanto-juvenil, essa categoria que não existe mais, nos juniores e no profissional. Alguns não chegaram no profissional, por algum motivo, e nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas algo esse programa quer te mostrar, que o Amazonas teve, tem e sempre terá bons e grandes nomes para revelar e para mostrar esse futebol amazônico, esse futebol amazônida. Porque é o futebol amazonense, é o futebol acreano, o roraimense, o amapaense, o paraense, o rondoniense. E nós vamos começar com um borbense. Na ocasião, quando fizemos o registro da história do Clube Nacional Borbense, nós descobrimos personagens da história do futebol amazonense. Um desses personagens está aqui comigo. Piloto, hoje empresário do ramo de aviação, lateral esquerdo do rolo compressor, Mário Ivan, ou Marivan, como é muito conhecido, faz a junção do nome. Mário, você vestiu a camisa do Fast Clube. Eu sou borbense, meus pais vieram do Ceará, se instalaram em Borba. Meu pai ficou fiscal da Cefaz do Amazonas em Borba. E eu, em 1974, então com 13 anos de idade, fui para Manaus para estudar. E fui estudar numa escola chamada Domingos Sávio, onde muitos conhecem por Oratório, que é lá na Visconde de Porto Alegre. Então, nas peladas nossas, de todas as tardes, surgiu um grupo de crianças e fomos para o Fast Clube, para a escolinha, e fomos aprovados. Então eu joguei na escolinha do Fast Clube de 74, Dente de Leite, passei depois para o Infanto Juvenil e terminei nos juniores até 82. Então eu joguei de 74 a 82. E Mário, conta pra gente como era a sensação naquela época de um garoto sonhar em vestir a camisa de um clube amazonense. É diferente de hoje? O nosso objetivo na época, o nosso sonho era jogar no Vivaldo Lima. Era o que a gente almejava, era chegar no Vivaldo Lima. Era chegar nos juniores e fazer as preliminares no Vivaldo Lima. Porque naquela época, o time juvenil, os juniores de hoje, eles sempre faziam as preliminares dos profissionais. Quem jogou contigo? Tem gente conhecida, né? Eu cito duas pessoas que chegaram no auge do futebol brasileiro. Chegaram nos maiores times do futebol brasileiro. Um foi o saudoso Berg, que já faleceu, e o outro, o nosso amigo até hoje, o Gilmar Popoca. Eu conto uma história de uma reportagem que vocês iriam para um clube, aí você e o Benhur conversaram e disse: Benhur, você vai? É isso mesmo? Benhur, tu vai? Eu não, Vitor, não vou não. Vocês foram não nesse conta esse episódio pra gente. É verdade. 1978, nós jogávamos no Fast Juvenil. Era um clássico no Juvenil com o Nacional. Com o Rio Negro. Com o Rio Negro. Com o Rio Negro. Na colina. Na colina. E, para nossa surpresa, no dia do jogo, saiu uma matéria na notícia, o jornal da época, que a notícia é mais ou menos assim: troca-troca entre Fast e Rio Negro. E nós fomos ler o que era a matéria. Isso no Juvenil. Juvenil. Estavam trocando dois jogadores dos juniores do Fast Clube, que seria eu e o Benhur, contra um jogador do time profissional, lá do Rio Negro. Só que fizeram as negociações, mas não nos consultaram. Então, como nós jogávamos amadoramente, pela amizade de um time que vinha desde a escolinha, nós resolvemos não aceitar a proposta. E na época, o presidente do Fast Club era o senhor Menescal. E ficou muito bronqueado na época, porque ele tinha acertado uma coisa e os jogadores não aceitaram. E jogadores de categoria de base. E ele achou que aquilo era uma afronta para ele. E não houve nada. A gente jogava ali por amizade, pela amizade que vinha de criança lá do Domingo Sávio. Existe essa história mesmo de que a base esfriava o sol naquela época? Existia a preliminar do jogo profissional? É verdade. Preliminar começava às 14 horas. 35 graus de calor e temperatura ambiente, dentro do Vivaldo Lima, na colina, 50 graus. E não tinha negócio não, metia bronca mesmo e ia pro jogo. E o mais interessante, as torcidas organizadas dos clubes nessa época, elas prestigiavam os juniores. Eles chegavam lá para torcer pelo juvenil. Então, o pessoal diz: o futebol de Manaus não tem público. Tem, já teve muito público. Já fizemos preliminares em Manaus de clássicos nacional e Fast Clube com 40 mil pessoas dentro do Vivaldo Lima e os juniores jogando a preliminar com 10 mil. Já tinha 10 mil pessoas no estádio para ver os juniores jogar.
Então o público exige. Algumas imagens que a gente vai acompanhar agora, Colina, Vivaldo Lima, até o estádio Canarinho lá em Boa Vista. O que isso representou para ti? Tem em 1978 a decisão da Copa da Amazônia entre Amazonas e Amapá contra o time do Amapá. Temos decisões de faixa nacional na Colina, temos decisão de Amazonas e Acre, Copa do Brasil de Juniores. Então, Vivaldo Lima. Por que parou? Parei em 82, quando casei. Cheguei à conclusão que tinha que trabalhar. Parei, mas tive muitos convites para continuar no futebol profissional do Amazonas. Só que casei em 1982, continuo casado até hoje. Então, esse incentivo houve. Só que eu optei na época por procurar uma profissão. E essa profissão é a que eu exerço até hoje. Piloto, empresário da área de aviação. 2005, montei uma pequena empresa de táxi aéreo que vivo dessa atividade de táxi aéreo até hoje. Chama-se Tio Táxi Aéreo. E meu filho mais velho, Mário Ivan Júnior, é piloto, voa na TAM e alcançou voos muito maiores do que eu pude alcançar. Não tive as oportunidades que ele teve. E hoje ele voa na TAM só fazendo os voos internacionais, tanto a Europa quanto os Estados Unidos. O segundo filho é o Bruno José, um pouquinho conhecido aí no meio da imprensa, virou repórter. Trabalhou um pouco na Rede Amazônica e depois foi trabalhar na Rede Record de Curitiba e hoje trabalha na Rede Record de Brasília. E a terceira filha é a Cláudia, é a única mulher da família como filha, que fez o curso de Direito e, segundo ela, vai virar delegada. Ela tem todo o jeito de delegada mesmo, muito valente. O Clube Nacional Borbense, tu poderias muito bem, até para facilitar por conta do deslocamento, em Manaus ter um envolvimento com o clube no futebol profissional. Por que o Clube Nacional Borbense, o Marivan resolveu assumir o compromisso como diretor de futebol? De 82, quando eu parei no Fast Clube, até 2013, eu fiquei totalmente fora do futebol. Até em função do meu trabalho, que era voando, sempre ausente de Manaus. Quando surgiu a oportunidade do Nacional Borbense voltar à Série B e ficar em segundo lugar e ascender para a Série A do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional, eu cheguei à conclusão que eu poderia colaborar com esse clube pelo meu conhecimento em Manaus, pelo desenvolvimento, as articulações que eu tenho em Manaus por ser piloto. Eu conheço muitas pessoas em Manaus, conheço muitos políticos de Manaus. Isso tudo facilita, são conhecimentos que para o futebol somam. E eu, como borbense, apaixonado pela minha terra, chegou o momento de pegar o Nacional Borbense, disputar o Campeonato Amazonense 2014, ficar entre os 8, pé no chão. Nós sabemos que a nossa estrutura é muito humilde, muito simples, e se tudo der certo, se o nosso planejamento funcionar, nós vamos fazer do Clube Nacional Borbense, dentro de alguns anos, um clube grande de futebol amazonense. Mário, o Amazossat agradece a recepção, agradece você ter contribuído com um pouco da tua história, permitido que a gente conhecesse a tua casa, conhecesse a tua família e poder contribuir também com a história do futebol amazônica. Você vai conhecer sempre alguém que contribuiu de alguma maneira, escreveu e continua escrevendo a sua história, porque ele continua escrevendo a sua história, fora das linhas, mas diretamente ligado com o clube. O que o motivou a assumir e voltar, depois de décadas distante do futebol, foi a sua terra, Borba, aonde nós estamos. A terra do camaleão, que hoje está buscando conquistar o seu espaço, de que, seja dentro das 4 linhas ou fora das 4 linhas, há sempre um amazônida que luta, que persiste e que acredita que essa terra gera frutos e que é uma terra fértil de bons frutos. Um forte abraço para você que está nos acompanhando e a gente volta numa próxima oportunidade, falando mais dos valores e das potencialidades amazônicas.